diga lá, como que funciona uma escola comunitária? Como acabei de falar agora, elas são escolas criadas, assumidas e geridas pela própria comunidade. É a comunidade que tem como responsabilidade de dar um subsídio de incentivo aos professores dessas escolas. Eles não chamam de salário, tá? Eles chamam de subsídio de incentivo. Esse subsídio de incentivo não é necessariamente em dinheiro. Esse subsídio pode ser através do pagamento ao professor de um produto agrícola, pode ser através dos animais ao professor e pode até ser através da prestação de um serviço ao professor que está ensinando as crianças nessas escolas. Uma outra questão interessante, Cirilo, como a estrutura curricular, né? O que se ensina na escola? Quem é que define qual é o melhor conteúdo, por exemplo, né? Porque, embora sejam escolas comunitárias, eu imagino aqui que deva haver uma preocupação em se ensinar alguma coisa minimamente, ou seja, há um currículo nacional, quem é que define o conteúdo, né? Afinal de contas, né? Existem formas de avaliação, né? Que passa, né? Quer dizer, embora sejam iniciativas livres e interessantes, mas existe um correspondente lá na frente, né, onde as pessoas são avaliadas de um jeito ou de outro dentro da estrutura. Quem é que define o que se ensina? E uma outra coisa, a estrutura de funcionamento, quem é que garante isso? Por exemplo, lousa, quadro negro, aquela coisa toda, né? Você sabe minimamente necessário para funcionar uma escola. A estrutura do funcionamento é garantida pela própria comunidade. A comunidade que constrói a sua escola, a comunidade que equipa as escolas com cadeiras e outros materiais. Embora sendo escolas, sim, comunitárias com algumas especificidades, como por exemplo, eles têm uma certa autonomia em relação ao calendário escolar, mas eles não são um caso muito à parte, porque estas escolas trabalham com o programa do Ministério Nacional da Educação e são inspecionados pelos inspetores do Ministério da Educação Nacional, que fazem um acompanhamento periódico a essas escolas e oferecem aos professores dessas escolas também sessões de formação, ou seja, nós chamamos de comissão de estudo. Comissão de estudo é uma comissão que reúne os professores nos dias não letivos para programarem os conteúdos que irão ser ministrados durante 15 dias ou durante 30 dias, dependendo da forma como queiram programar os conteúdos. Me diga uma coisa, professor, as escolas comunitárias são fundamentalmente localizadas na zona agrícola e rural? Sim, são escolas que ficam localizadas nas zonas mais longínquas do país, mais distantes, com difíceis acessos para chegar e com carências de muitas outras coisas que não se pode imaginar. Por exemplo, falta de água potável, falta de energia, falta de postos de saúde, falta de quase tudo. Por essas razões, o Estado, através do Ministério da Educação da Guiné-Bissau, não consegue manter um professor naquelas localidades, porque ninguém
Ninguém quer ir dar aula nesses lugares onde falta quase tudo. E também por falta do próprio interesse em dar atenção à educação por parte do Estado, a comunidade passa a não se rever nas políticas do Estado e eles passaram a construir as suas próprias escolas e colocando como professor o filho, alguém que nasceu nesse lugar e que tenha um mínimo de escolaridade para ensinar as crianças que estão em idade escolar. Professor, e como que é a estrutura educacional nas escolas urbanas, né? Nos centros urbanos onde a população realmente é maior, né? Como que difere isso, né? Nos centros urbanos a estrutura é a mesma, não? Nos centros urbanos nós já podemos ver escolas muito mais estruturadas, com associação dos pais, diretores da escola, associação dos alunos, associação dos professores, o que não se verifica nas escolas comunitárias. Nos centros urbanos vê-se já escolas com melhores condições, com quadro negro, com carteiras, para as crianças aprenderem da melhor forma. Na verdade, o que eu estou aqui pensando, né? Então, a escola comunitária se vira a ser mais o Estado, né? Exerce um controle fiscalizador sobre o que se faz, não é isso? Exatamente. Porque, na verdade, o que nós poderíamos pensar, uma iniciativa comunitária, os professores são contratados, a comunidade, os serviços e tal, mas o currículo não é um currículo oficial e é fiscalizado pelo Estado, ou seja, não há uma contradição aí, não, professor? Bom, nós temos ainda aquela visão patrimonialista, que a escola é da responsabilidade única, exclusiva do Estado. O que realmente agora vem sendo desencorajado, também incentivando as comunidades para se engajarem também com essas iniciativas. Com essas iniciativas da criação das escolas comunitárias. O Estado realmente ainda controla essas escolas, porque elas apresentam muitas fragilidades. Essas escolas apresentam ainda muitas fragilidades. Por isso que o Estado ainda inspeciona o funcionamento dessas escolas. É o Estado que dá uma carta branca para a abertura ou não de uma escola comunitária, exigindo o cumprimento de determinadas condições para poder abrir uma escola comunitária. Uma escola comunitária tem que ter pelo menos um determinado número de crianças naquelas zonas em idade escolar para poderem funcionar. Tem que ter pelo menos uma pessoa naquela localidade que tenha o nível de sexta classe, sexta série, para poder ensinar as crianças. Me diga uma coisa, professor. Como é que se resolve o problema nas escolas comunitárias da diversidade linguística da Guiné, por exemplo, né? A Guiné tem uma diversidade linguística muito grande, a zona rural ela é muito complicada, né? Como que se resolve isso, né? Porque você disse que Paulo Freire esteve lá, né? E como que Paulo Freire também encarou essa questão, né? Porque, na verdade, há uma grande diversidade. E a gente sabe que em quase toda a África hoje, né, existe um problema muito sério, que é exatamente o quê? O colonizador, né, ele impôs um outro critério de organização
tanto social, quanto política e quanto territorial, e não obedeceu à tradição, né, dos grupos culturais, a diversidade linguística e mesmo étnica dentro de um grupo. Pós a Revolução, quer dizer, a Guiné tem uma diversidade linguística, e como que essas coisas se processam dentro das escolas comunitárias? Isso deve ser um grande problema para a Guiné. Sim, com certeza, professor Carlos. Mas eu gostaria, antes de voltar atrás, dizer que o Paulo Freire teve papel importante na formação e na concepção do sistema de ensino na Guiné-Bissau, mas ele, esse fenômeno de escolas de iniciativa comunitária foram posteriores ao Paulo Freire. Posteriores. É um fenômeno que começou nos anos 90 e Paulo Freire esteve na Guiné ainda nos anos 70, 74, na altura em que a Guiné-Bissau ainda estava lutando pela concepção da sua política educativa. Voltando a esse assunto, a questão linguística na Guiné-Bissau é interessante realmente. Nós, para além do português, o guineense, para além do português, ele já vinha falando mais duas línguas, a língua materna ou o crioulo. O português para nós é a terceira língua, ou pode até ser, em certos casos, quarta língua, caso o pai e a mãe forem de grupos étnicos diferentes. Então, você aprende a língua da mãe, aprende do pai, depois aprende o crioulo, vai para a escola, aprende o português. A questão da língua nas escolas comunitárias, ela, como é uma escola, como o próprio nome diz, escolas comunitárias, e a Guiné-Bissau, ela tem predominância étnicas em diversas regiões. Cada região tem uma predominância étnica. Sim. Isso não quer dizer que não tenha outras pessoas de outras etnias nessas regiões. Mas quando isso acontece, e que realmente acontece, o professor às vezes sabe falar língua de 3 ou 4, 5 crianças na sala e não sabe falar a língua de outras 10 crianças. E ele, nesse caso, ele recorre ao crioulo. Crioulo é a nossa língua geral, língua de comunicação, que 80% dos guineenses falam, 85% dos guineenses falam. Mas em muitos casos também, essas crianças, como são de lugares muito longe, afastados de pequenos centros urbanos, sim, acabam desconhecendo a língua crioula, só sabem falar as suas línguas maternas. E o professor que normalmente é colocado lá, que ele lá fala a língua materna e consegue trabalhar com eles. Existe uma expressão escrita da língua crioula, não? O crioulo não é uma língua regularizada, assim, mas já existem várias tentativas de regularizar o crioulo da Guiné-Bissau. O crioulo de outros países já tem. Ainda não existe assim um estudo muito mais sério sobre a língua crioula. Mas há já gramática de alguém, pela sua iniciativa, fez pesquisas, escreveu gramática do crioulo, e tem dicionários, e já tem muitos textos por aí escritos em crioulo. Professor Sinhá, efetivamente, para nós aqui, qual é o resultado da ação das escolas comunitárias, por exemplo, na redução do índice de analfabetismo, por exemplo? Ou seja, no seu trabalho, você conseguiu avaliar o resultado dessa iniciativa? Tem dado certo? Como que a Guiné tem aproveitado dessa experiência? Qual é o resultado efetivo dessas escolas na construção do Estado Nacional guineense? O governo da Guiné-Bissau, logo que percebeu que
não estava em condições de oferecer uma educação para todos, tá? Ele se abriu aos parceiros nacionais, como as próprias comunidades, para se envolverem nos assuntos que têm a ver com a educação. As comunidades foram para o governo e são para o governo da Guiné-Bissau uma mais-valia em termos da redução do analfabetismo na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, até há 10 anos atrás, nós tínhamos um índice de analfabetismo de 63%. E as escolas comunitárias surgiram no ano 90. Para cá, hoje, último censo de 2010, o índice de analfabetismo da Guiné-Bissau já é de 45%. Um resultado expressivo? Um resultado muito expressivo, que podemos dar o mérito disso às escolas comunitárias e também ao grande empenho do governo em abrir mais salas de aulas, em contratar mais professores e oferecer ensino para as crianças da Guiné-Bissau. Essas escolas comunitárias, elas são fundamentais, importantes para a construção da identidade nacional, porque os próprios conteúdos que são ensinados a essas crianças falam das suas próprias vidas, das suas culturas, das suas tradições. Cirilo, você pretende voltar para a Guiné, não é isso? Pretendo. Exercer a profissão lá de professor, né? Exatamente. Voltar lá para a Guiné. Tá. O que você vislumbra nesse futuro? Né? Qual é o seu projeto ao voltar à Guiné? O que você vislumbra lá? Né? Qual é o futuro da educação guineense para ti? Eu acredito muito no futuro da Guiné-Bissau, acredito muito no desenvolvimento e no bem-estar do povo guineense. E esse futuro, esse bem-estar do povo guineense passa necessariamente pela educação. Pela educação. E com o empenho do governo, com o empenho dos guineenses, como eu, que vão voltar, como muitos outros que já estão lá, para contribuir com aquilo que nós aprendemos aqui, com aquilo que nós partilhamos com os brasileiros aqui, levar para lá e aplicar para ajudar no processo de desenvolvimento e na construção da nação guineense. Perfeito. Bom, gente, a gente agradece ao professor Cirilo Sanhá, não é isso? Bem, amigos do NEAB, vocês estiveram hoje então com aqui o nosso querido professor Cirilo Sanhá, né? Não se esqueçam, mande as suas sugestões para a nossa página, né? E também a você, professor, que assim se porventura estiver assistindo essa nossa videoaula, reúna-se com seus alunos, reúna-se com a sua comunidade, discuta a importância da educação na sua comunidade, não é isso? Faça uma reflexão sobre a educação em África com os seus alunos, né? E até breve, né? E mande as suas sugestões para a nossa página. Muito obrigado, professor Cirilo. Obrigado, professor E até mais, amigos do NEAB.